Glória a Deus. Graça e paz, queridos, sejam todos bem-vindos a mais uma reunião, não na igreja, mas com a igreja de Cristo Jesus, amém? Onde Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Aos irmãos aqui presentes, graça e paz. Aos irmãos aqui pelo YouTube, graça e paz, sejam todos bem-vindos. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aí, tá bom? Nosso canal é Elson Jesus /MGV. Se inscreva, deixa aí teu like, compartilha esta mensagem e vamos crescer juntos na graça e no conhecimento. Teu comentário é muito importante, amado. Nós estamos aqui do outro lado, mas nós estamos sempre acompanhando aí o testemunho dos irmãos que tem sido grandemente edificado pela palavra, não do irmão, do pastor, do pregador, mas a palavra do Cristo, aquele que reina sobre as nossas vidas. Eis aí o tema deste dia, amado: Evangelho silenciado. O Evangelho, ele esteve silenciado. O Evangelho, ele esteve escondido. O Evangelho, ele esteve oculto ou ocultado. O Evangelho, ele esteve em mistério. Por isso que nós falamos hoje que Deus não é um Deus de mistério, como diz a religião. Porque Deus se manifestou na pessoa de Jesus Cristo. Deus se apresentou na pessoa de Jesus. Paulo disse em 2 Coríntios, capítulo 5, no versículo 18, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. Então, a palavra da graça nos revela que Cristo Jesus revelou o Pai. Ou seja, Cristo manifestou a vontade de Deus. Filipe, certa feita, disse para Jesus de Nazaré: mostra-nos o Pai, que nos basta. E Jesus disse para Filipe: eis que eu estou há tanto tempo contigo, Filipe, e você ainda procura, mostra-nos o Pai? Você não sabe que eu e o Pai somos um? E quando você olha para mim, Filipe, você não olha para mim mesmo. Ou seja, não é para você atentar para esta carne, Filipe. Não é para você olhar para o filho de Davi, para o filho do homem. Não é para você olhar para Jesus de Nazaré. Mas quando eu abro a minha boca, sai espírito e vida. Sai o Pai de dentro de mim. O verbo que se fez carne se manifesta para a igreja. E aí Filipe começou a entender que, na verdade, quem sempre esteve ali foi o Pai. Certo jovem chegou para Jesus e disse assim: bom mestre. A Jesus: epa, bom? Não há bom senão Deus. Mas o que era que Jesus estava dizendo com aquilo? Porventura Jesus era mau? Não, Jesus estava dizendo: bom é Deus e sou eu que falo convosco. Era isso que Jesus estava falando. Era o Deus Emanuel, o Deus na manifestação da carne. Só que hoje, Jesus não é mais conhecido como Jesus de Nazaré. Não é mais Jesus segundo a carne. Não é mais Jesus histórico. Não é mais Jesus o filho do homem. Não é mais Jesus o filho de Davi. Não é mais Jesus de Nazaré, não. Agora, Ele é o Deus sobre tudo e sobre todos e em todos. Bendito eternamente, a igreja diz amém. Esse é o Deus da graça, é o Cristo Espírito. E Paulo, ele diz em 2 Coríntios 3,17: o Senhor é o Espírito, e onde habita o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Mas onde é que habita o Espírito do Senhor? Onde é que deve haver liberdade? Porventura no monte? Porventura no templo? Não, a liberdade é em você, porque o Espírito do Senhor, ele habita em você. O Senhor é o Espírito, e onde há o Espírito do Senhor, há uma liberdade. Há uma liberdade na tua vida, uma liberdade de expressar o teu amor, há uma liberdade de expressar o teu culto racional, há uma liberdade na tua vida de levantar a mão e de declarar que Ele é o teu Rei, que Ele vive e reina para todo sempre, e que você está submisso ao senhorio desse Deus bendito eternamente.
Mas este evangelho, ele esteve silenciado. Houve-se um tempo que esse evangelho esteve oculto, escondido. Ninguém ouviu falar. Os judeus, eles buscavam a Deus mediante a lei. E mediante a lei, ninguém poderia ser justificado. Porque a lei, na verdade, ela dava força ao pecado. Então esse evangelho quer dizer boas novas. Evangelho quer dizer boas notícias. Então, o evangelho, as boas novas, as boas notícias, elas esteve o quê? Em silêncio, ocultadas, escondidas. Então os judeus não tinham acesso. Certa feita Paulo disse assim para os judeus, Romanos capítulo 10, Paulo disse, eles têm zelo de Deus, eles são zelosos de Deus, mas sem entendimento. Por que, Paulo? Porque eles procuravam estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitando à justiça de Deus, que era Cristo. E no versículo 4, Paulo explica porque eles serviam sem entendimento. Paulo disse, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que nele crê. Mas eles não estavam entendendo que Cristo tinha dado fim à lei. E eles estavam querendo estabelecer as suas próprias justiças mediante a lei. Ou seja, jejum, guarda de sábado, prática de dízimo, as lavagens, as oblações, tudo aquilo que era oriundo do judaísmo, tudo aquilo que se praticava no templo. Uma vez que o templo ainda estava de pé, eles estavam indo lá para o templo para praticar as cerimônias judaicas. E Paulo chega para os hebreus e diz, vocês não sabem? O fim da lei é Cristo. Paulo fala para os romanos e para os hebreus, Paulo diz, olha, nós estamos em uma aliança que é de superior e de melhores promessas. Eu não posso pegar agora o povo de Deus no século 21 e regressar, retroceder e apresentar para o povo de Deus uma velha aliança, porque a aliança que nós estamos hoje, ela é uma aliança de superior e melhores promessas no contexto que Paulo falava para os hebreus, porque na verdade a igreja já tem o sim e o amém de Deus. A igreja já está perfeita, imaculada, sem ruga e sem mancha. Porque a igreja não são paredes, a igreja são os espíritos dos eleitos que já estão aperfeiçoados. Porque quando nós falamos de perfeição, nós estamos falando do nosso estado de espírito que já foi em Cristo aperfeiçoado. Mas o evangelho silenciado, nunca que ninguém ia saber dessas verdades. Eram verdades ocultas. Mas olha lá, vamos acompanhar. Romanos capítulo 16, versículo 25, Paulo vai explicar. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho. Porventura o evangelho era de Paulo? Não. Ele diz meu porque ele teve esse ministério, ele recebeu do Cristo ressuscitado para anunciar. Segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação ao mistério, conforme a revelação do mistério, tá bom? Que desde os tempos eternos esteve o quê? Em silêncio. Que desde os tempos eternos esteve ocultado, escondido. Ninguém sabia. Então, o evangelho, as boas novas que manifestam o reino de Deus, esteve em silêncio desde os tempos eternos. Então, desde lá, dos primórdios do patriarca Abraão, o evangelho nunca foi revelado. Tanto é que quando Melquisedeque se manifesta a Abraão, e ali ele tem aquela comunhão com Abraão, Melquisedeque, na verdade, sacerdote do Deus Altíssimo, sem genealogia, sem pai, sem mãe, sem começo nem fim de dias. Na verdade, Melquisedeque já era uma representatividade do próprio Cristo. Não é reencarnação, não é essa doutrina, reencarnação. Foi a primeira encarnação, a primeira manifestação de Deus com os homens. Ali já era a representatividade do próprio Cristo.
Assim como Abraão, que foi matar lá o seu filho Isaque, e de repente apareceu lá um cordeiro entre os galhos, já era a manifestação daquele cordeiro perfeito que iria se manifestar para tirar o pecado do mundo. Ou seja, tudo estava em silêncio, tudo estava em oculto, tudo estava em mistério. Aí sim, lá era um Deus de mistério. Aqui não, nós sabemos. Então, queridos, Paulo vem trazendo aos romanos estas verdades. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, quem é poderoso para confirmar é Ele, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde os tempos eternos esteve em silêncio, esteve oculto. 26. Mas que se manifestou agora. Esteve escondido, esteve oculto. Mas Paulo estava dizendo, agora se manifestou. Agora aqui não é hoje, agora aqui era quando Paulo estava falando para os romanos. Era no contexto de Paulo. Para as nossas vidas, cada um tem um tempo que esse evangelho se manifestou. Para mim foi há quase 8 anos atrás. Para você que está me acompanhando aqui, talvez foi há 3 semanas, 3 dias, ou 2 anos, 3 anos, eu não sei. Mas aquele evangelho, aquela palavra que esteve em silêncio, que esteve em mistério, Paulo disse, agora se manifestou. A partir do momento que Paulo começou a anunciar para o povo, a palavra começou a se manifestar. A partir do momento que Paulo recebeu a palavra do Cristo ressuscitado, a partir do momento que Cristo morreu, ressuscitou e estabeleceu no seu sangue uma nova e eterna aliança, aquilo que esteve em silêncio, aquilo que esteve em mistério, começou a se manifestar nos corações dos eleitos de Deus. Mas que se manifestou agora, nessa nova aliança, e se notificou pelas Escrituras. Observe, amado, que o Evangelho, ele se manifestou pelas Escrituras. As Escrituras não é o Evangelho. A Bíblia não é o Evangelho. A Bíblia se encontra dentro melhor dizendo, o Evangelho se encontra dentro das Escrituras. Quando você examina as Escrituras, você vai extrair o Evangelho que esteve em silêncio. Amém? Que se manifestou, que se notificou pelas Escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações, para a obediência da fé. Ponto e vírgula. Outra coisa interessante. Malaquias capítulo 4, versículo 4, Deus disse, para Moisés dar para o povo a lei que Deus havia entregado lá no monte. A lei de Moisés não era para todas as nações. A lei de Moisés não era para todos os povos. A lei de Moisés era apenas especificamente para os judeus. Por isso que as pessoas estranham, porque nós não pedimos dízimo, porque dízimo era da lei, e a lei de Moisés era para Israel. A lei de Moisés foi dada a Israel. Por que nós não guardamos sábado? Porque a guarda do sábado era para os judeus. Nós não somos judeus e a guarda do sábado era da lei de Moisés, e Cristo é o fim da lei para a justiça de todo aquele que nele crê. Por que nós não praticamos o jejum religioso? Porque era da lei de Moisés. Mas Jesus fez jejum? Não, mas Jesus estava cumprindo a lei. O Evangelho esteve oculto, mas se notificou pelas Escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno a todas as nações para a obediência da fé. O Evangelho é para todas as nações mediante a fé, não mediante as obras. O Evangelho é para todos os povos mediante a fé no Cristo e não pelas obras meritórias. Eu vou fazer e Deus vai ter que me salvar, Deus vai ter que me ouvir, Deus vai ter que me responder. Não, o Evangelho é para todas as nações mediante a fé, o dom que Ele já colocou em cada um de nós, e não por aquilo que eu faço, por aquilo que eu me esforço e digo, eu mereço, porque eu fiz, porque eu paguei. Não, o preço quem pagou foi Ele, a glória é dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. João capítulo 16, versículo 12, já dizia Jesus de Nazaré com os seus discípulos, olha lá, ainda tenho muito que vos dizer, mas vós
não podeis suportar agora. Presta atenção no agora de Jesus e no agora de Paulo, tá bom? Isso é muito importante. O agora de Jesus e o agora de Paulo. O agora de Jesus é antes da cruz. O agora de Jesus é antes do está consumado. O agora de Jesus é antes do sacrifício. O agora de Jesus é antes da morte. O agora de Jesus ainda era na lei de Moisés. Era no cumprimento da lei. O agora de Paulo é depois que ele morreu. O agora de Paulo é depois que ele ressuscitou. O agora de Paulo não é mais Jesus de Nazaré, mas é o Cristo que vive e reina para todo sempre. Não confunda o agora com agora e o agora. Quem entendeu agora? É porque agora, ou seja, hoje no século 21, estão pegando o agora de Jesus, estão pegando o agora de Elias, estão pegando o agora lá do Egito. Não, irmão, leva a semente, ou a semente não, o sangue, na verdade não, que suque, né? Leva o suque e passa nos umbrais da porta. Por quê, irmão? É porque no Egito eles fizeram isso, e eu não tenho nada a ver com o Egito. Não, mas no Egito eles passavam, e aí o anjo da morte, quando chegava, oh aleluia, quando via aquela marca de sangue, o anjo da morte não entrava. Ah, é? Quantos cristãos morreram agora na pandemia? E vão morrer. E muitos vão morrer. Independente de pandemia. E quantos não fizeram esse ato profético? E passa o sangue lá no umbral, porque lá no Egito antigo fizeram isso. Não, irmão, o agora aqui não é o agora de lá. Lá foi dentro de um outro contexto. Nós não podemos pegar o agora lá do Egito, o agora lá de Elias. Ah, mas porque Elias, ele orou e fogo caiu do céu. Você vai morrer orando e não vai cair fogo coisíssima nenhuma. João e Tiago disse: Jesus, vamos orar para descer fogo do céu assim como fez Elias? Jesus disse: de jeito nenhum. Vocês não sabem de que espírito vocês sois? Vocês estão em outra dispensação. Nós estamos em outro pacto. Nós não estamos mais no pacto da carne. Nós estamos agora no pacto do Espírito, da justiça de Deus. Então, naquele agora de Jesus, ou seja, antes de Jesus ir para a cruz, Jesus estava dizendo: eu tenho muita coisa para dizer para vocês, eu tenho muito assunto para falar para vocês, mas vocês não podem suportar. Vocês não estão prontos para ouvir, ou seja, vocês não vão entender nada. Tanto é que Jesus disse assim: Pedro, vai, faça isso, faça aquilo. Aí Pedro disse: e esse discípulo aí que o Senhor ama? Aí Jesus olhou para Pedro e disse assim: se eu quero que ele viva até que eu volte, o que é que tu tem a ver com isso? E aí anunciaram-se entre o povo que João nunca iria morrer. E não foi isso que Jesus falou. Jesus disse: se eu quero que ele viva até que eu retorne em juízo, em glória, em manifestação para os judeus. E de fato João ficou lá na ilha de Pátimo, vivinho da Silva, até a manifestação do Filho do Homem sobre as nuvens. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. E muitas coisas Jesus falava por meio de parábola. Aos seus discípulos, algumas coisas ele dava a conhecer, mas aos outros, não. Olha lá. Gálatas capítulo 1, versículo 11. Disse o apóstolo Paulo: faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho que por mim anunciado não é segundo o homem. Então, olha o que Paulo estava dizendo. Eu faço-vos saber, irmãos. Paulo estava fazendo o irmão fazer o quê? Saber. Paulo queria que os irmãos soubessem. Paulo não queria que os irmãos ficassem na ignorância, porque na ignorância os pastores de hoje querem os filhos de Deus. Por quê? Porque uma vez que eu peço para você sacrificar o teu salário no altar, uma vez que você não sabe e não conhece o evangelho, você vem, sacrifica e me deixa rico, oh glória. Uma vez que você não conhece o evangelho, eu mando você dar tudo na igreja, dizendo que é para Jeová. Olha o Jeová deles aqui, ó. O bolso.
Paulo queria que os irmãos soubessem e não que estivessem em ignorância. Quanto mais o sistema religioso manter os filhos de Deus na ignorância, é melhor. Aliás, não foi eu que disse, foi Jesus que disse: conhecereis a verdade vos libertará. Aliás, não foi eu que disse, foi o profeta Osés que, usado pelo Espírito, ele disse: o meu povo, Deus falando pelo profeta, não é o povo perdido, não é o povo de outra religião, não, o meu povo é destruído, não por causa do capeta, não por causa do Exu, não por causa da pombagira, o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Não tem conhecimento, é destruído. Por boca de Isaías, Deus disse: o jumento conhece a sua manjedoura, o boi conhece o seu possuidor, mas Israel não me conhece. Israel, falei como minha filha, Israel não entende, não tem conhecimento. E quando o povo não tem conhecimento, o povo é destruído. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Ou seja, Paulo não está dizendo que aprendeu o evangelho de homem e está passando, não. Paulo está dizendo que o evangelho que ele recebeu para anunciar, ele não recebeu em um curso de teologia, como há um tempo atrás eu tinha recebido. Paulo está dizendo que o evangelho que ele estava anunciando não foi um evangelho que ele aprendeu com o bispo, com o pastor, com o padre, não, porque isso escraviza, porque aí cada um coloca o seu dedo. Aqui eu prego Cristo, mas aqui a mulher não pode cortar o cabelo. Aqui eu prego Cristo, mas aqui o homem não pode vestir short. Aqui eu prego Cristo, mas você tem que sacrificar. Aqui eu prego Cristo, mas você tem que fazer o que eu mando, o que eu obrigo. Isso é escravagismo, escravatura. Não é evangelho que liberta, não é evangelho que cura. Estávamos em viagem, quantas pessoas nos procuraram, irmãos, orem por mim, irmão nos deu uma palavra, pessoas chorando, pessoas tristes, pessoas cabisbaixas, e detalhe, tudo religioso. Mas sem Deus na vida, sem conhecimento, sem graça, sabe, os olhos tapados. Porque só anda se o homem disser vai, só casa se o homem disser vai, só vende se o homem disser vem. Não tem vida com Deus, não desenvolve a sua espiritualidade, não cresce, são amarrados. Pessoas tristes. E quando nós dávamos uma palavra, é Deus na sua vida, levante a cabeça, confesse. Confissão de fé não é aceitar Jesus, é dizer que você pode, que você suporta, porque Ele está contigo, você é templo do Espírito, a graça te basta! A graça te basta. O evangelho esteve silenciado. Ninguém sabia, ninguém conhecia Deus. Jó disse: eu ouvia falar, mas numa experiência pessoal que ele teve, ele disse: hoje os meus olhos te veem. Quando lhe disseram, não tem jeito, Jó, a própria mulher disse, amaldiçoe teu Deus e morre. Ele disse, eu sei, eu tenho convicção, eu tenho certeza que o meu Redentor vive, e por fim se levantará em meu favor. Em nada Jó pecava contra Deus, porque Jó não adorava a Deus por causa de um pastor presidente. Jó não era crente por causa de uma convenção evangélica. Jó não era crente por causa de uma placa denominacional. Jó era crente em Deus porque havia uma convicção, uma verdade no seu coração. É isso que o povo de Deus precisa, menos religiões e mais Cristo no Espírito. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. 12. Porque eu não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Eu estive 15 anos na religião, 15 anos cego. Foi bom em alguns aspectos? Claro, tudo coopera. A religião, muitas vezes, ela tem um trabalho social interessante.
ela te disciplina em alguns aspectos para te colocar freio. Por quê? Porque ela não trabalha com amor e revelação. A religião trabalha por medo, com ganância, pavor e cabresto. Se você sair da igreja, Jesus vem, tu fica. Se você não der o dízimo, o diabo vai acabar com as suas finanças. Se você não estiver aqui domingo de manhã no jejum em consagração forte, tua casa vai cair, teu prédio pega fogo. É um medo. E as pessoas, oh meu Deus, tem misericórdia de mim. Oh meu Deus, o capeta se levantou. Oh meu Deus, isso aqui. As pessoas vivem apavoradas. Tem zelo de Deus? Claro que tem. Quantas pessoas na religião que nós vemos o amor, o cuidado, o zelo, amam, mas infelizmente são mal instruídos, são manipulados. Quantas pessoas dizem assim, eu consegui uma porta de emprego em tal lugar, e o pastor chega assim, eu já ouvi isso. Não, Deus te abençoou aqui, você não pode sair daqui não. E a pessoa está perdendo uma oportunidade, uma porta que Deus está abrindo. Não pode não, porque você vai sair da igreja. Ô pastor, mas lá eu entro em outra. Não, mas a igreja aqui foi onde Deus te abençoou. Como assim, rapaz? Não existe aqui, igreja aqui. Igreja somos nós. Onde 2 ou 3 se reúnem ali, a igreja de Cristo. E as pessoas ficam com medo. Medo, como eu fui escravo do sistema, durante 3 anos ouvindo profetada, você vai casar com aquela menina, e eu, oh glória, aleluia, labachúria. Aí Deus tirou uma coisa que eu achava que era boa para a minha vida, e me deu uma coisa melhor. Porque eu me libertei do medo da escravidão dos homens. Então, queridos, o evangelho que esteve silenciado se manifestou e Paulo disse, eu não aprendi de homem, eu não recebi de homem. Enquanto eu estava aprendendo de homem, eu estava dizendo e falando, olha, você tem que ter isso aqui, você tem que praticar isso aqui, porque senão, eu estava anulando a graça de Deus. Aí Paulo chega para Pedro e repreende na presença de todos. Se a justiça procede da lei e das obras meritórias, segue-se então que Cristo morreu em vão. Não anula a graça de Deus. Graça quer dizer favor, favor imerecido. Não anula a graça de Deus, porque se a justiça procede da lei, segue-se então que Cristo morreu de balde. E as pessoas estão anulando a graça de Deus quando elas dizem, eu preciso sacrificar no pseudo altar para Deus me abençoar. Mas quando elas leem o evangelho que esteve em silêncio, que se manifestou, o evangelho diz que nós somos abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Quando eu leio o evangelho diz, e estáis perfeitos nele, que é o cabeça de todo principado e potestade. O evangelho que esteve silenciado, agora pela boca de Elcio, pela boca dos pregadores da graça, é um evangelho silenciador. Paulo disse, para tapar a boca dos contraditores. O evangelho que esteve ocultado, agora é manifesto nos corações dos filhos de Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 9, olha lá, olha que lindo, irmão, olha que texto, amado. Olha que sabedoria de Deus para as nossas vidas. Por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento, outra tradução que eu acho muito linda, inteligência espiritual. Olha para isso. Mas será que é isso que anuncia para o povo de Deus? Não. Porque o povo de Deus sempre se encontra em dependência do homem, ou dependente do homem. Ah, então uma coisa, se você lê um texto e você interpretou, rapaz, espera aí. Que negócio é esse? Não, o texto aqui está dizendo isso, mas o pastor disse que é outra coisa. Ô pastor, meu pastor, vem cá meu pastor. Que negócio é esse aqui, pastor? Veja bem, você não pode se levantar contra a autoridade, está escrito, aí ele já vai no que está escrito.
Está escrito: não toqueis nos meus ungidos. Está escrito para você não julgar, porque com a mesma medida você será julgado. Mas o irmão só queria tirar uma dúvida de um texto que ele entendeu. Deus abriu os olhos, ele leu e entendeu. E ele chegou para o pastor, um exemplo que eu vou dar. Ele chegou para o pastor, abriu lá, João 10:10. Ô pastor, vem cá, sinceramente pastor, por favor, me explica aqui. O Senhor pregou para mim durante 30 anos. O Senhor disse que João 10:10, o Senhor lia assim: o diabo, quem já ouviu aqui? O diabo não veio, ou não vem, senão para matar, roubar e destruir. Pastor, o Senhor me ensinou isso durante 30 anos, que o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. Mas pastor, quando eu dei uma lida no contexto, e até o próprio versículo 10, que não fala de diabo, fala que foi um ladrão. E quando eu li o contexto, pastor, o ladrão aqui não era o diabo. Quem veio matar e roubar e destruir aqui não era um ser espiritual. Era aqueles que estavam dominando o povo de Deus e usando as escrituras. Os falsos pastores. Aí ele chega para o pastor e diz: pastor, é o ladrão, pastor, é o mercenário. Jesus disse que é aquele que não cuida das ovelhas com amor. Ele cuida porque ele recebe salário. Ele cuida do povo de Deus porque ele é assalariado, a carteira é assinada. Final de ano, ele tem benefício, ele tem casa pastoral, ele tem carro próprio da igreja. Mas o pastor disse para ele que era o diabo. Ele ficou 30 anos. Certa feita chegou uma senhora aqui, se eu não me engano é de Camaçari. E depois que eu preguei e falei sobre isso, ela me chamou ali no canto. Irmão, não acredita. Eu falei: o que, minha irmã? Há 30 anos eu ouço que aqui é o diabo que vem matar e roubar e destruir. Eu falei: olha a Bíblia. Toma essa, pega aquela, olha aquela ali, veja outra tradução. Olha, esse é o diabo. Aí você quer dizer que eu estava enganada? Eu falei: não quero dizer não, eu tenho convicção que a senhora esteve redondamente enganada. Como eu estive. Não é diabo, não tem nada de criatura espiritual. Era o falso profeta, o falso pastor. Aquele que apacentava por interesse, por ganância. E aí nunca mais ela veio, né? Fazer o quê? Então, queridos, o evangelho que esteve em silêncio, oculto em mistério, ele se manifestou. O interessante é que quando Paulo disse: por esta razão, também nós, não sou eu não estava lá. Nós ali, nós entendemos que eram aqueles companheiros de Paulo dentro do contexto. Tito, Timóteo, Silvano, Priscila, Áquila, a mamãe de Timóteo, a vovó de Timóteo, todos eles que receberam a palavra por meio de Paulo, Paulo diz: nós. Por isso também nós, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vós, pelos colossenses, e de pedir que vocês tenham uma casa própria, que vocês tenham um carro do ano, que vocês tenham uma vida. Não. Observe a mente do povo de Deus, que não estava envolvida com as coisas da terra, como eu falei na outra mensagem, que não estava preso ao pão que perece, mas que estavam sempre olhando para Cristo, autor e consumador da fé. Então Paulo disse: nós pedimos, mas nós não pedimos para vocês serem ricos. Nós não estamos pedindo a Deus para vocês terem uma empresa. Como era que você era? Eu era pobre, miserável, cego e nu. Como é que você está hoje? Hoje eu tenho 3 casas. Como é que você era? Eu não tinha nada de comer. O que é que você tem hoje? Eu tenho pão, tenho um charque, tem bife, tem filé mignon. E quando você vê alguém com fome, você dá um prato de comida? Veja bem. Aí é a fé de cada um. Aí que cada um busca a Deus. Não era isso que Paulo pedia? Paulo pedia que transbordeis de pleno conhecimento, irmão. Porque quando você tem conhecimento, você se liberta. De pleno conhecimento da sua vontade. Eu preciso conhecer a vontade de Deus para a minha vida. E a sua vontade, ela é boa, perfeita e agradável. Em toda sabedoria e entendimento ou inteligência espiritual. Pega aqui, vamos. Espiritual. Sabedoria, entendimento espiritual. Conhecimento, sabedoria e entendimento espiritual.
não é nada natural. Hoje, amados, não tem como pregar a verdade se nós não apontarmos a mentira. Algumas pessoas dizem assim: irmão, por que você bate tanto contra o sistema religioso? Mas porque nós éramos escravos. E eu não quero que os meus irmãos vivam na escravidão. Não é nada pessoal, não é nada contra aquele pastor, não é nada contra aquele irmão, é contra a doutrina, contra aquilo que eles estão pregando em nome de Cristo. As mentiras manipuladas pela palavra. O conhecimento e a inteligência tem que ser espiritual. Nicodemos era um príncipe do judeu. Nicodemos era um principado. Príncipe quer dizer principado, uma potestade, alguém que tinha influência. Mas ele era um filho de Deus sedento da graça de Deus. Ele era um filho de Deus que tinha sede da verdade. E um dia, por causa da sua posição, ele não queria se expor, obviamente. Aí ele foi se encontrar com Jesus à noite. Só ele e Jesus. É como se ele estivesse dizendo assim: eu sou uma pessoa muito importante, eu tenho um cargo público. Eu trabalho para o governador, eu não posso chegar aqui nessa igreja humilde, né? Um exemplo que eu estou dando. Então, pastor, me dá aí o seu WhatsApp para eu conversar com você no PV. Eu não posso ir aí me reunir com essas pessoas. Então, basicamente era isso que estava na mente de Nicodemos. Eu sou importante, eu sou um mestre dos judeus. Mas quando eu ouvi o Senhor falar, aí ele veio: bom mestre, eu sei que tu é vindo de Deus. Ainda que os meus colegas lá da religião, ainda que o meu pastorzão lá, o Caifás, o sacerdote lá, ainda que eles digam que você é um herege, ainda que eles digam que você é um filho de Belzebu, ainda que eles digam que os milagres que você opera, Jesus, é pelos príncipes dos demônios, mas não é verdade. Eu sei que tu és vindo de Deus, porque ninguém faz o que tu fazes se Deus não for contigo, ou com eles, com sinais. Aí Jesus olha para Nicodemos e diz: Nicodemos, é necessário você nascer de novo. Aí deu um nó na cabeça do homem. Talvez esteja dando um nó na tua cabeça essa mensagem. Mas irmão, nascer de novo como? Eu já sou crente há 30 anos. Meu pai é pastor. Minha mãe é vice-espírito santo na igreja. Aí Jesus disse: tem que nascer de novo. Agora você vai ter que nascer da água. Ai, do batismo, já sei. Não, Nina, não. Vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Palavra. Nascer da água é nascer do conhecimento da palavra. Você tem que nascer da água e do Espírito. Aí Nicodemos pulou lá. Ah, então já sei. Então bote a mão na minha cabeça aqui que eu vou dar uns 3 libicanta. Jesus disse: não. Nascer do Espírito é a mente renovada na nova e eterna aliança. É entender que você está no pacto do Espírito, porque agora é espiritual. O conhecimento agora é espiritual. Mas as pessoas estão usando filosofia, psicologia, e a Bíblia, claro, tem que estar do lado, para manipular a igreja de Deus, para meter medo. É como um pastor, ele dizia assim, ele lia o texto, né? Hebreus 2,14, o diabo foi aniquilado. Aniquilado é o verbo destruído. O diabo foi aniquilado, não é isso que está em Hebreus 2,14? O diabo foi aniquilado. Aniquilado é destruído. Aí ele lia também lá nas cartas de João: Deus se manifestou, Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Agora a pergunta: Jesus errou? Não. Então, se ele se manifestou para desfazer as obras do pseudo-diabo espiritual que eles entendem, então Jesus desfez. Se Jesus se manifestou para destruir, aniquilar o diabo, como está em Hebreus 2,14, então ele destruiu. Se Jesus, olha o que esteve escondido que o Evangelho revela. Se Jesus se manifestou, como está escrito em Hebreus capítulo 9, versículo 26, para aniquilar o pecado, tirar o pecado, ele fez. Se Jesus se manifestou, como João Batista bateu os olhos e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ah, então não tirou? Ah, então não foi aniquilado?
Ah, então não foi destruído? Ah, então as obras do diabo não foram desfeitas? O evangelho é mentira para eles, mas o herege somos nós. O evangelho é mentira para eles, mas os falsos profetas somos nós. Por quê? Porque para eles o evangelho ainda está silenciado e eles não têm sabedoria nem entendimento espiritual. Tudo para eles é natural, é físico, tudo para eles é místico. É como eu falei para o irmão, coloca na fachada aí, domingo, culto de libertação e cura e oração forte por prosperidade. Tá cheio aqui o lugar aqui, ó. Mas o irmão passa, não vê. Ah, e quarta-feira é culto de quê? Ah, não tem. Sexta-feira é culto de quê? É da Rosa? Ah, não tem. Ah, e domingo é culto de quê? Culto de poder e glória? Ah, não tem. É culto de quê mesmo? Não sabe. Porque a palavra que dá conhecimento espiritual, eles não têm interesse. Agora, o que é místico, distribuição de lenço, opa! Distribuição de rosa, opa! Tirando isso, só se for distribuição de cesta básica, que ainda aparece alguns. Deus quer que tenhamos sabedoria, entendimento espiritual para sabermos a sua vontade. Colossenses 1, 26, olha lá. O mistério, não é ministério, o mistério que estivera oculto, escondido, dos séculos e das gerações. Agora, no tempo de Paulo, não é o agora de Jesus de Nazaré, que ele não podia falar ainda, porque ele estava cumprindo a lei. Agora, no tempo de Paulo, na nova e eterna aliança, agora, todavia, se manifestou aos seus. Pegou aí? O evangelho só se manifesta aos santos. Santos não é aqueles que carregam a orelha na cabeça. Santo não é santarrão. Santo quer dizer separado, é um povo escolhido, predestinado em amor. Aquilo que esteve em mistério, aquilo que esteve ocultado durante séculos e gerações, agora na nova aliança, todavia se manifestou aos seus santos. Você percebeu que o evangelho não é para todo mundo? Não, irmão, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo mundo. Não, ponto e vírgula. Para todo aquele que nele crê. É diferente. Não é para todo mundo do cosmos. Não é para todas as pessoas do mundo. É para todo mundo, ponto e vírgula, que crê. Quem crê são os santos, separados, escolhidos de antemão. Quem crê são os filhos. Como Jesus dizia, os bodes não vão crer, os joios não vão crer. Quem vão crer são as ovelhas, são os trigos. Uma analogia, né? Um exemplo, uma força de expressão que ele se referia aos filhos. E Paulo usa outra força de expressão, ou um outro exemplo, vaso de honra. Vaso de desonra não vai crer. Filhos da salvação, os da perdição não vão crer. Então o evangelho foi manifestado para os santos. O mistério que esteve oculto foi manifestado para os santos. Ponto e vírgula. Mas foi manifestado para todos os santos? Não. Não foi manifestado para os filhos da perdição. Foi manifestado para os filhos de Deus. Mas para todos os filhos de Deus? Não. Porque se fosse para todos os filhos de Deus, você não via vários filhos de Deus no engano. Existem muitos filhos de Deus independente da religião, tá bom, irmão? Porque religião não salva ninguém. Filho de Deus se encontra em qualquer religião que você pensar. E mesmo fora da religião, tem filho de Deus. Porque filho de Deus não é quem pratica a religião. Filho de Deus é quem crê nele. Jesus chegou para aquela mulher samaritana. Ela não era religiosa. Ela era uma filha de Deus que estava na ignorância. Tão ignorante ela era, que ela disse assim, os samaritanos não sou eu. Ela se inclui porque ela era uma samaritana. Nós, samaritanos, adoramos nos montes. Vocês em Jerusalém. Jesus diz, a hora vem e a hora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em... Porque o Pai é espírito e a tais ele procura. Espírito e verdade significa que você não é crente ou filho de Deus quando você está na igreja, levanta a mão e aceita Jesus.
Quer dizer que independente se você frequenta um âmbito religioso, se você é filho e ponto final. Agora, se você obedece ou se você não obedece o evangelho para ter paz, para viver, para desfrutar, aí é uma outra história. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos. 27. Aos quais Deus, preste muita atenção, vou tomar um copo com água, e não é orada, mas já é abençoada do Pai, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério. E o que é o mistério ali? O evangelho que esteve silenciado, que esteve oculto. Conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, ou é Cristo na igreja evangélica? Cristo em vós. Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós. O Deus Emanuel, Jesus de Nazaré, o Deus que estava dentro de Jesus, agora Ele está em mim, em você, amém? Mas não foi a todos que Deus deu a conhecer, aos quais Deus quis dar a conhecer. Existem muitos filhos de Deus, como eu falei, que infelizmente não vão provar dessas verdades. Por quê, irmão? Porque eles vão morrer dentro da religião, dizendo que Deus é um Deus de mistério, indo sacrificar no altar, indo buscar o Espírito Santo lá no monte de Itapuã, achando que o Espírito Santo está lá. São filhos de Deus? São, mas vão morrer nesse engano. E por que vão morrer nesse engano? Porque não foi a todo mundo que Deus deu a conhecer. E por que Deus não deu a conhecer a todo mundo? Porque muitos desprezam a verdade e têm a mentira por verdade e a verdade por mentira. O doce por amargo, o amargo por doce. E por que Deus não deu a conhecer a todo mundo? Porque Deus disse lá por Paulo aos Tessalonicenses que Ele enviou a operação do erro para que eles acreditassem na mentira, porque eles não tinham prazer na verdade, antes amavam a iniquidade. Viu aí? Porque nem todos vão entender o Evangelho. Colossenses capítulo 1, versículo 28, o qual nós anunciamos. Paulo estava anunciando o que aqui? As Escrituras? Não. Paulo estava anunciando aí Malaquias? Paulo estava anunciando aí o profeta Eliseu? Paulo estava anunciando domingo de manhã a campanha de Golias para derrubar gigante? Paulo estava anunciando a mulher do fluxo de sangue e mandando você passar aí porque o varão da mão furada está passando por aí? Não. Paulo não estava anunciando isso. Paulo não estava anunciando que era para você levantar a mão com a sua chave da bênção. Não. Paulo estava anunciando o Evangelho de Cristo, que esteve oculto, qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem torto em Jesus. Viu aí? Todo homem perfeito. O Evangelho manifesta, o Evangelho apresenta, o Evangelho mostra todo homem perfeito em Cristo, irmão. Quantas vezes chegaram para você, você é um pecador, você é um miserável, você é isso, a não ser se você, de fato, estivesse vivendo daquele jeito, né? Que não é o caso. Muitas vezes você estava lá na religião, procurando praticar lá aquilo que ele ensinava. Eu lembro aí da minha esposa. Você só pensa nas suas coisas. Você só quer saber das coisas do mundo. E o rapaz, que injustiça. A esposa trocava hora de faculdade só para ir para a igreja. A esposa se sacrificava só para aprender a tocar violão, coitada, pelo YouTube, para ir louvar. Estávamos lá, às vezes, sem dinheiro de transporte. Andávamos 3 quilômetros a pé, com ela grávida, para estarmos na chamada igreja, dizendo que estávamos servindo a Deus, mas na verdade estávamos servindo aos homens. E ver a pessoa botar o dedo na cara e dizer: vocês são pecadores, vocês são miseráveis, vocês são isso.
A religião só vai te condenar. Por quê? Porque é um ministério de condenação e morte. O Evangelho não. O Evangelho te mostra, sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. A religião diz que tu é um pecador miserável, pobre, cego e nu. O Evangelho diz que você está perfeito e aperfeiçoado em amor. Mas irmão, mas e aquilo que eu faço de errado? Você planta, você colhe, que é o quê? Você é responsável pelas suas atitudes. Paulo disse: estais, pois, firmes, permaneceis, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Mas no versículo 13, ele diz: não useis da liberdade para dar ocasião o quê? A carne. Sou livre mesmo. Faço o que eu quero. Você pode fazer o que você quiser. Agora, tenha certeza, a vida vai te cobrar. Eu tenho um cartão de crédito, 15 mil reais. Vou naquela loja, vou comprar tudo. Compra! Mas no mês que vem a fatura vai chegar. Não tem jeito. Mas eu tenho crédito, problema. Mas eu tenho crédito com Jeová. Eu estou na graça, sou predestinado em amor. Ele me escolheu antes da fundação do mundo. Eu não perco a salvação. A Bíblia diz que eu estou perfeito em Cristo. Então eu tenho crédito lá com o homem. Claro que tem crédito, porque ele já pagou. Está tudo pago, tudo certinho. Tetelestai está consumado. Você está perfeito nele, você não perde salvação, o Espírito habita em você e não vai sair de você. E não adianta você comentar aí no YouTube: mas lá no Salmo 51, Davi orou para que Deus não tirasse o Espírito. Lá era outra história, o Espírito não habitava ainda não, tá? Então, queridos, eu estou perfeito em Cristo. Agora, eu vou usar da minha liberdade para dar ocasião à minha carne e praticar as minhas vontades? O Evangelho não ensina isso. Pelo contrário, o Evangelho diz: faça morrer em ti as paixões carnais. Uma coisa é ser salvo, e outra coisa é desfrutar do reino de Deus, que só desfruta quem guarda de fato essa palavra no coração e as pratica. Estamos perfeitos em Cristo. Vamos lá, estamos chegando para o final. Romanos capítulo 1, versículo 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. A justiça de Deus não se revela na Bíblia. A justiça de Deus não se revela na religião. Aquela igreja ali é de Deus, aquela não é. A minha igreja é de Deus, aquela não é. Eu estou na igreja do irmão Elson. O irmão Elson não tem igreja? A igreja de Cristo, e são vocês. Eu não mando em vocês. Eu não sou dono de vocês. Eu estou naquela igreja que ali sim tem pessoas de Deus. Não. A justiça de Deus não se manifesta na igreja. A justiça de Deus não se manifesta em monte. A justiça de Deus não se manifesta em um copo com água e em nenhum lenço rezado, orado. A justiça de Deus se revela, se manifesta no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: justo viverá por fé. Fé. Olha aqui, não é fé na toalha, eu vou pegar pesado, não é fé em óleo ungido de supermercado, não é fé em coisa, é fé no Evangelho. Eu creio no Evangelho de Jesus Cristo, que é o poder de Deus para a justiça de todo aquele que nele crê. 1 Coríntios 2,6. No entanto, transmitimos, olha para isso, só sabedoria. Transmitimos sabedoria entre os que são maduros, em outra tradução, entre os que são perfeitos, ou que estão aperfeiçoados. Meu irmão, essa tradução é bem interessante. Em outra tradução, é entre os que são perfeitos. Agora essa aqui é interessante, né? No entanto, transmitimos, falamos sabedoria entre os que são maduros. Paulo falou para os Hebreus, capítulo 5, versículo 12, que pelo tempo decorrido, já era para eles
serem mestres. Mas eles ainda estavam precisando de leite, porque eles não tinham as faculdades, a mente, o raciocínio exercitado, treinado na palavra, para discernir tanto o bem quanto o mal. Então, pelo tempo, Paulo disse, já era para vocês estarem ensinando a outras pessoas. Pelo tempo da igreja, pelo tempo de igreja, de religião, já era para vocês estarem ensinando o evangelho. Aí Paulo disse, mas vocês ainda precisam de leitinho. Por quê, Paulo? Porque vocês ainda não são maduros. Porque vocês ainda estão acostumados com leite. E o alimento sólido faz mal para vocês. Mas nós não. Nós já passamos dessa fase. No entanto, transmitimos sabedoria entre os que são maduros ou perfeitos. Não, porém, isso é muito interessante, não, porém, a sabedoria deste mundo, irmão. Não é a sabedoria deste mundo, nem a dos poderosos desta época. Presta atenção. Nem a dos poderosos desta época, ou em outra tradução, nem a dos príncipes deste mundo, ou das trevas. A religião atribui os poderosos, que em outra tradução vai estar escrito aqui, principados e potestades. Eles dizem que são seres espirituais, e não são. Paulo estava falando aqui, que a sabedoria dos poderosos da época dele, era reduzidos a nada. Os sabidões, os doutores da lei de Moisés, eram reduzidos a nada diante da sabedoria do Evangelho de Deus. Então os principados e as potestades da época de Paulo eram os líderes religiosos. Os principados e as potestades dos nossos tempos pode ser líder religioso, pode ser grupo de forças como governo, políticos. Então, amados, não se atribui a seres invisíveis, mas sim pessoas, a homens poderosos que atuam no nosso século, e no caso de Paulo aqui, na época de Paulo. 2,7. Pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus em mistério, esteve oculta. A sabedoria que estava oculta e que Deus predeterminou desde a eternidade para a nossa glória. Viu? Estava tudo em silêncio, mas Deus já havia predeterminado. Quando você abre a sua Bíblia em Atos capítulo 13, versículo 48, Paulo estava falando para várias pessoas, tanto judeus como gentios. Só que quando Paulo começava a falar isso aqui, é isso aqui, que nós temos hoje, mas Paulo já falava isso lá. Quando Paulo começava a falar isso aqui, sabe o que eles diziam? Que Paulo era um herege. Era isso que eles falavam de Paulo. E eles não receberam a mensagem. Pelo contrário, lá diz o texto que eles escolheram pessoas importantes da sociedade e jogavam contra Paulo. Ou seja, uma vez que você ouve esta palavra e você se levanta contra esta palavra, o que era que eles faziam lá no contexto? Eles procuravam as pessoas importantes da sociedade, tipo um vereador, um prefeito, e diziam, olha, tem um pregador aí, ou um pastor famoso, por exemplo, né? um padre, um sacerdote. Eles pegavam essas pessoas e diziam, olha, tem um pregador aí pregando heresia, viu? Cuidado com ele. Então, eles lançavam as pessoas tudo contra Paulo. Ele se colocava como Satanás diante de Paulo, um adversário. E é por isso que Paulo fala na carta aos Tessalonicenses, os judeus que mataram Jesus, mataram os seus profetas, nos impede de pregar o evangelho da salvação às pessoas. Então, naquele contexto de Atos 13, 48, Paulo suou pregando a palavra, mas os judeus não receberam. Mas os gentios, aí está lá no texto, Atos 13, 48. Mas os gentios que foram ordenados para a vida eterna, creram na palavra e davam glória a Deus. Quem recebeu? Aqueles que tinham sido
ordenados. Quem receberam? Aqueles que Deus pré-ordenou. O Evangelho foi pré-ordenado desde a eternidade para a nossa glória, nós que cremos. Amém? Você recebe essa palavra? Glória a Deus. 2:8. Nenhum dos poderosos deste mundo conheceu esta sabedoria, ou desta época. Mundo ali é traduzido por época também, porque Paulo não está falando do cosmo, Paulo estava falando do seu momento, do seu contexto, ou deste mundo, ou desta época. Nenhum dos poderosos deste mundo conheceu essa sabedoria, porque se a tivessem conhecido, jamais teria o quê? Crucificado o Senhor da glória. Por que o diabo, como um ser espiritual, não matou Jesus? Por que o demônio não pegou Jesus e não matou Jesus? Quem crucificou Jesus foram os poderosos da época, ou seja, os falsos irmãos, os judeus praticantes do farisaísmo. Então, queridos, Jesus, ele sempre mostrou que o maior inimigo do seu povo lá, o Satanás, o diabo, as imposições ou oposições lá, não eram seres espirituais, eram principados, potestades, homens que estavam no governo, e a própria lei de Moisés, que era um ministério de condenação e morte, eles lá naquela época, maliciosamente, usavam a própria lei para condenar Jesus. Atos 5:27, olha lá, estamos acabando. Trouxeram os apóstolos, apresentando-os ao Sinédrio. O Sinédrio aqui era uma espécie por exemplo, uma Câmara dos Deputados. Era uma organização tanto religiosa como política lá entre eles. Então pegaram lá os apóstolos e apresentaram ao Sinédrio, aquele grupo organizado. Sabe aquela horte? Olha a horte aí espiritual aí. Aquele grupo religioso e político. Apresentaram ao Sinédrio e a quem? Olha quem estava lá. Olha quem estava lá no meio deles. Sumo sacerdote. Hoje é tudo misturado, tudo junto. Política com religião, com não sei o quê, é uma bagunça que só, né? Confundem tudo. Apresentaram ao sumo sacerdote. Apresentaram o Sinédrio e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não é verdade que ordenamos expressamente que vocês não ensinassem nesse nome? Então os apóstolos estavam ensinando em nome de... Mas o Sinédrio, juntamente com o sumo sacerdote, falou: nós já não falamos que não é para vocês falar em nome de Jesus? Teve um pastor que era amigo meu, que agora não fala comigo, por causa do Evangelho. Ele falou: irmão, para de ensinar sobre o dízimo, senão a igreja não vai dar dinheiro, não vai prosperar. Irmão, para de ensinar contra a ceia, porque eu também sei, eu sou teólogo, eu sei que ceia, isso é tradição, isso não existe, isso é coisa religiosa, eu sei que isso não importa para Deus. Mas isso é tradição, irmão, você está mexendo na tradição. É, pastor? Não vou nem falar o nome dele aqui. Aí eu cheguei: pastor? Então é tradição, Só que Jesus deu uma palavra para vocês. Vocês anulam o mandamento de Deus por causa das vossas tradições. Ele ficou com raiva de mim, não fala mais comigo. Então esses sacerdotes aqui, o sumo sacerdote, ele disse: nós ordenamos expressamente a vocês para que vocês não ensinassem nesse nome. No entanto, vocês encheram Jerusalém com a doutrina de vocês e ainda querem lançar sobre nós o sangue desse homem. Claro que eles eram culpados, porque foram eles, não foi isso que Paulo falou? Foram eles que crucificaram Jesus. Então, uma vez que eles crucificaram Jesus, os poderosos daquela época, os judeus, os sacerdotes que ajudaram, que crucificaram Jesus, Pedro agora e os demais apóstolos estavam falando que eles eram culpados do sangue. Culpado do sangue não é quem não come um pedaço de pão na igreja.
é quem matou Jesus. No entanto, vocês encheram Jerusalém com a doutrina de vocês e ainda querem lançar sobre nós o sangue desse homem, Jesus de Nazaré. Olha que Pedro respondeu. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é mais importante obedecer a quem? O pastor? O sacerdote? A Deus do que aos homens. Sabe por que vocês estão aqui? Sabe por que vocês estão me acompanhando aqui? Porque vocês deixaram de obedecer aos homens e estão obedecendo agora a Deus. Sabe por que eu estou pregando essa palavra? Porque eu deixei de obedecer a homens e estou obedecendo a Deus. Gálatas 1:10. Por acaso procuro agora o favor ou agradar as pessoas ou o favor de Deus? Por acaso eu procuro agora agradar os homens ou a Deus? Olha o que Paulo falou. Ou procuro agradar pessoas, a homens. Se ainda estivesse procurando agradar pessoas ou a homens, eu não seria servo de Cristo. Servo aqui na linguagem de Paulo era traduzido por escravo. Paulo disse: se eu tivesse ainda agradando aos homens, eu não seria servo, escravo, filho, abençoado. A palavra escravo soa até estranho, tá, amado? Mas naquela cultura não. Aquela cultura era no escravo que tinha sido comprado e Cristo comprou Paulo, comprou os demais pelo seu sangue. Se eu ainda agradasse pessoas, a homens, eu não seria servo de Cristo. Se nós estivéssemos ainda tentando agradar os pastores, nós não seríamos servos de Cristo. Agora a pergunta na graça é: você deixou de agradar homens por meio da religião, mas você agora se considera um servo de Cristo, de Deus? Ou você deixou de agradar a homens na terceira pessoa e você está procurando agradar a si mesmo? Eu deixei de agradar homens, mas agora, como eu sou livre, eu faço a minha... Não. Olha aí o perigo da liberdade em ocasião à carne. Se é para ser servo de Cristo, eu não agrado a pessoas, inclusive eu estou incluso, desculpa a redundância, nessas pessoas. Eu tenho minhas vontades, paixões humanas, mas eu tenho que reduzir a escravidão. Paulo também disse: eu esmurro a minha carne, para que pregando aos outros, eu não venha a ser reprovado. Porque o bem que eu quero fazer, muitas vezes eu não faço, mas o mal que eu não quero, eu acabo fazendo, quando eu cedo as paixões e as inclinações da minha mente carnal. Viu aí? Se fosse para agradar os homens ou as pessoas, eu não seria servo de Cristo. Se fosse para Paulo agradar o seu mestre Gamaliel, Paulo não seria servo de Cristo. Se fosse para Paulo continuar agradando aquele sacerdote lá, Caifás, que ele pegou carta na época para perseguir a igreja de Cristo, ele não seria servo de Cristo. Se fosse para Paulo continuar lá fazendo o seu jejum, o sacrifício e a circuncisão, Paulo não seria servo de Cristo. Se é para você continuar dando dízimo, você não é servo de Cristo, você é servo de Moisés. Se é para você continuar guardando o sábado, você não é servo de Cristo, você é servo de Moisés. Se é para você dar a mão para o pastor, colocar a mão e abençoar na sua cabeça, você não é servo de Cristo, você está na lei ainda. Porque as imposições, as lavagens, as abluções era oriunda do judaísmo. Mas João 1,17, Moisés trouxe a lei, Jesus trouxe graça e verdade. Amém? Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos pela manifestação e pelo seu reino, peço a vocês com instância. É instância? Insistência. Tem outra tradução que é instância, mas é insistência. Olha lá. 2. Que pregue a palavra. Olha lá. Que pregue a palavra. Insista
que seja oportuno, que não, corrija, repreenda, exorte com toda paciência então eu posso, você pode pregar a palavra, insistir, que é oportuno, fora de tempo ou no tempo. Você pode corrigir alguém, certo? Eu estou na graça, só quem me corrige é Deus. Claro que é Deus, mas Deus não vai usar alguém para falar? Né? Você pode corrigir alguém, desde que esteja onde? Na doutrina. Você pode corrigir, você pode repreender, como Paulo repreendeu a Pedro na presença de todos. Então não adianta vir para aqui com um anel de teologia, como chegaram para o pastor Geraldo. Você é pastor? Aqui meu anel de teologia. Geraldo até hoje lembra. Repreenda, exorte, chame a atenção, com toda a paciência. Porque haja paciência, né, irmão? Aí a esposa às vezes fica falando comigo: para de ficar falando com esse povo até 12 horas, 1 da manhã. Mas tem que ter um pouquinho de paciência, porque senão o povo não sabe. Com toda a paciência e doutrina, ou seja, pelo Evangelho. É fazer tudo isso mediante o Evangelho. 2 Coríntios 4:2. Pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas que trazem vergonha, não agindo com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, e assim, pela manifestação de quê? Da verdade, nos recomendamos a consciência de todos na presença de Deus. Amém? E aqui nós encerramos, olha lá. 2 Coríntios 2,17. Porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus, ou falsificando. Porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando. E é isso que nós estamos vendo. Estão mercadejando, comercializando a palavra de Deus. Comercializando, mercadejando a palavra de Deus. Pelo contrário, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Amém? Graça e paz, queridos, e até o nosso próximo encontro.